É desse jeito, queridos. Ei, você que parou nesse vídeo, chega para cá, chega para cá. É assim, é desse jeito. Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem. Se você não tem nada, você não é ninguém. Só tem valor para o Senhor Jesus. Eu sei que a vida é difícil prosseguir. É difícil prosseguir. Quando tudo está bem, não falta nada, não faltar ninguém. Amigos para sorrir, a gente sempre tem. Mas quando os planos dão errado, aí já começa a julgar, é um fracassado, é uma fracassada. Não consegue crescer. Sempre tá, como é que diz? Sempre está na prova. Sabe por quê, queridos? Que quando vem a prova, o Senhor Jesus, ele prepara um ou dois para te ajudar na prova. Porque ele é na prova que se conhece os verdadeiros amigos. É na prova que se conhece aqueles que estão junto com você. É na prova que se conhece quem é aquele que caminha ao teu lado, junto, né? Porque sorrir quando tudo está bem é maravilha, né, queridos? É maravilha, o cabelo fazendo agonia aqui. É maravilha. Mas quando algo acontece que é normal, né? Aí, ó, quem tem muitos amigos, né? Que diz que tem muitos amigos, vai saindo de fininho. Queridos, é por isso que hoje eu conto de dedo. Conto de dedo. Porque teve uma prova que eu passei que só ficou mesmo meu verdadeiro amigo, né? Um, dois, só que ficou. E o Senhor Jesus. E não abra a boca e diga que você tem muitos amigos, que é mentira. Você pode até ter, mas eles não te consideram como verdadeiros amigos. E na primeira prova que você passa, vira as costas para você. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele está contigo. Mesmo quando os planos dão errado, o Senhor Jesus está contigo. Todos podem te chamar de fracassado, mas o Senhor Jesus não te chama, não. Mas o Senhor Jesus não te chama, não. A luz, né, gente? Ele não te chama, não, porque ele te conhece. Ele te conhece. E ele não te tem como fracassado. Porque é normal. Porque a Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus, ele prova aqueles a quem ele ama, né? E a gente sabe, queridos, que a vida não é fácil. É difícil prosseguir. É difícil. Quando tudo está bem, é maravilha, mas o Senhor Jesus, ele prova. Ele diz, ele diz na palavra dele que no mundo terás aflições, mas tenha de bom ânimo, né? Imagine se ele deixasse o servo dele à vontade, não tivesse provas, não tivesse lutas, como não seria, né? Ia viver relaxadamente, relaxadamente, mas o Senhor Jesus, ele prova, né? Ele prova para que o servo dele se chegue mais a ele, né? Se chegue mais a ele, porque ele te conhece, ele conhece o teu coração. Às vezes o homem acha que se conhece, a gente não se conhece, queridos. Quem nos conhece é o Senhor Jesus, né? Porque às vezes o que a gente diz que não vai fazer, a gente faz. E o que a gente tem que fazer, a gente não faz. Então, o Senhor Jesus é quem nos conhece. Mas não se preocupa nessa prova, não. Porque todos podem ter te abandonado. Todos podem ter te virado as costas, mas sempre fica um para te ajudar e aquele lá de cima, ó, sempre fica um para segurar nas tuas mãos e aquele lá de cima ele não abandona jamais. Todavia ele está contigo quando você passa pelo caminho de espinho,
quando você passa pelaquela noite escura, quando você passa pelaquela tempestade, quando você passa por aquele vendaval, quando você passa por aquela ventania que você, meu Deus, vai acabar tudo. Ele está com você, ele está ao teu lado. Ele está só te provando para depois te aprovar. Porque, queridos, primeiro você começa pequeno, né? Para poder virar como é que diz? Alguém bem sucedido na vida, né? Para virar um doutor, para virar um engenheiro, para virar um juiz, um promotor, para virar diversas profissões, né? Primeiro começa a doar, né? Muitos quando chega lá em cima menospreza a, 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 até aqueles professor humilde que ensinou, né, querido? Como professores devia ser valorizado, né? Como professores devia ser valorizado, porque o maior, às vezes a gente olha, a gente passa, queridos, e vê aqueles prédios deslumbrantes. Querido, eu acho bonito, acho lindo, mas não me enche os olhos, porque eu não gostaria de morar em alturas. Já trabalhei muito, 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 limpando como diarista, né, como babá em prédios altíssimos, mas para mim morar, não, me dá na terra mesmo, me dá na terra mesmo. Mas aí você imagina, né? Ali, primeiramente passou por quem? Que foi que ensinou? A professora. Ali passou por vários professores, né, querido? Vários. Não foi um só. A primeira, né? Que ensinou o ar, né? E ali o que virou o quê? Um grande arquiteto, né? Um grande engenheiro, né? Arquiteto que faz a planta, né? Acho que é, não sei. E aí, para poder fazer aquela planta linda, para fazer construir aquele lindíssimo prédio, né? Edifício, como chama, né? Também. E ali, muitos, quando se sente com asas, quer voar, às vezes até menospreza um professor humilde, uma professora humilde, mas não lembra que foi eles, que se não existisse eles para ensinar, eles não chegariam no topo que hoje eles se encontram, né, queridos? A vida não é fácil não, querido, não é fácil não. Tudo bem que a pessoa tem que se esforçar, né? E se esforçar, mas teve alguém ali que ajudou, né? Teve alguém ali que se doou, né? Ajudou, ensinou com amor, com paciência, para você chegar no topo que hoje está, né? Não, pode ser qual a profissão que for, passou pelo professor, queridos, pelo professor, né? Seja qual for a profissão, mas muitos não valorizam. Depois que cresce, que se forma, que realiza seus sonhos, são poucos os que reconhecem. Eu valorizo os professores, porque foi eles os primeiros a ensinar, né? Mas não. Então não se preocupa não. A vida não é fácil, mas o Senhor Jesus no controle fica mais fácil seguir, fica mais fácil. Então não se preocupa não, porque os amigos podem até ir. Os amigos podem até, te deixar. Mas o Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus está contigo e sempre Ele prepara um ou dois para te ajudar na carregar a sua cruz, para te ajudar porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Não importa
ter amigos só para sorrir, aqueles que só faz sorrir na hora que o bicho pega, ó, eles te deixam, eles te viram as costas, porque eles acham que eles não vai suportar, não vai conseguir te ajudar ficando ao teu lado. Lembra-se dos amigos de Jó? Os amigos de Jó foi visitar Jó, mas não falava nada. Só ficava tudo calado, mas eles têm a certeza que eles sentiram a dor de Jó. Eles sentiram a dor de Jó. Eles não falou. Não é porque eles não falou que eles não estavam sentindo a dor que Jó estava sentindo, né, queridos? O nosso Deus, ele é bom, mas não se preocupa não, que os amigos podem ir, mas o Senhor Jesus, ele está aí com você. Ele está aí para te ajudar. Então, confia, continua crendo, porque ele é fiel e ele jamais vai te abandonar. Jamais ele vai te abandonar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui em Salmos 32, fala, né? 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressões e perdoada é cujo pecado. E coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo coração, espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. De estio, confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti e há tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas ele não chegarão. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinge de alegria. Cantos de livramentos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém. Não sejais como o carvão, nem como a mula, que não tem entendimento. Tu, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, né, queridos? O Senhor Jesus, ele é bom, né? E ele nos, tu és o lugar em que me escondo. É no Senhor Jesus que a gente se esconde, né, queridos? É nele que a gente se esconde quando a gente não acha saída, quando a gente não acha, como é que diz? Solução para os problemas. A gente vai para onde? A gente se esconde dentro do esconderijo do Altíssimo. A gente procura se abrigar debaixo das asas do Senhor Jesus, porque ele nos protege. É o lugar que ele nos protege, queridos. E tu me preserva da angústia, tu me cinge de alegria. Aí ele nos alivia, né, as nossas angústias e nos cinge ainda de alegria, porque o nosso Deus, ele é fiel, né? Ele é fiel, ele é maravilhoso. E o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, né? Aquele, querido, que confia no Senhor, as misericórdias o cercará.
Porque se tu confia no Senhor Jesus, a misericórdia dele está sobre ti, está sobre mim, porque ele é fiel. Ele é fiel, queridos, para nos guardar. Ele é fiel para nos ajudar. Ele é fiel para nos abrigar quando todos nos lançam fora. Ele é fiel para alegrar o nosso coração quando muitos entristece. Ele é fiel para como é que diz? Nos proteger quando muitos só quer destruir, só quer abater, só quer pisar. O nosso Deus, ele nos protege, ele nos protege. Alegrai-vos no Senhor e regozija-vos o justo, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração, né? Alegrai no Senhor, meu querido. Alegrai no Senhor, minha querida, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele tem visto tudo que você tem passado, ele tem visto quando seus amigos se afastaram de você, ele tem visto quando a luta se aproximou de você e aqueles que você pensava que te amava, que estava junto com você, ó, pegou o barquinho e saiu de fininho, igual o Raul Gil fala, né? Pegue o seu barquinho e saia de fininho. Então, quando muitos vê a sua luta, vê que a luta chegou para você, vai pegando, ó, saindo de fininho, porque sabe, né, que não é seu amigo, porque o verdadeiro amigo, ele fica junto, né? Ele fica ali junto para apoiar, para ajudar, nem que seja com a palavra, nem que seja com a oração, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Então, não deixe esse amigo, não se afasta desse amigo verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Porque muitos fogem, muitos até podem te ajudar, mas não fica com você 24 horas. Mas o verdadeiro amigo, aquele amigo que anda lado a lado com você, ele fica 24 horas. Então, esse aí, deixa ele ir, não. Deixa os que quiser ir. Mas esse aí não pode sair da tua vida nem da minha vida, porque esse é fiel. Esse é fiel 24 horas. Os outros podem falar um pouquinho, mas ele não pode ficar com você 24 horas. Mas esse pode. Ele pode. A hora que você chama, ele ouve. A hora que eu chamo, ele ouve. Porque ele é fiel, queridos. Ele é fiel. E tenha certeza que ele está trabalhando para te dar vitória. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está nessa peleja sozinha, você não está nesse deserto sozinho, você não está nesse vento sozinho. Muitos podem até pensar que você está só. Não, você não está sozinho, não. Tem alguém que está com você. Mesmo muitos te abandonaram, mas ele está junto com você. Na hora certa, a sua vitória vai chegar. Na hora certa, aquela grande vitória vai chegar. Porque vitória o Senhor Jesus nos dá todo dia. Só em a gente acordar já é uma grande vitória, né, queridos? Porque muitos dormiu e não acordou. Mas você está aí, se você está aí assistindo o meu vídeo porque você acordou, então louve ao Senhor, agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque essa luta aí que você está passando é pequena perante a Papai do Céu. Essa prova que você está passando aí, ó, é pequena perante o Senhor Jesus. Essa prova que você está enfrentando não é nada perante o que Ele vai fazer para ti, o que Ele vai fazer por você, porque Ele é fiel e na hora certa a sua vitória vai chegar. E aqueles que desacreditou, aqueles que disse que você não ia vencer, vai ter que ver que o Senhor Jesus não vai permitir que ele morra, sem antes ver a tua vitória. O Senhor Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é sábio. Então não deixa, não pede para que teus inimigos morram. Não, 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 não. Se eles fugiram para não te ajudar, mas de longe eles vão ver que você venceu. De longe eles vão ver que o Senhor Jesus é com você. De longe ele vai ver que o Senhor Jesus jamais te esqueceu. De longe ele vai ver que o Senhor Jesus sempre te protegeu, sempre esteve ao teu lado. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nosso Deus, ele é fiel, queridos. Eles podem ter ido, mas o Senhor Jesus está aí ao teu lado. Ele está aí para alegrar o teu coração. Ele está aí para te livrar dessa angústia.
Ele está aí para te proteger debaixo das asas dele. Ele está aí para te guardar dentro do esconderijo do Altíssimo. Ele está aí para te, como é que diz, alegrar o teu coração triste. Ele está aí para curar feridas que nunca cicatriza. Ele está aí. O Senhor Jesus está aí. O seu verdadeiro amigo está aí para te ajudar. Ele jamais vai te desamparar. Ei, olha para o alto. Olha para o alto, porque ele com você ele está. Ele está aí, mesmo sem você ver, sem você entender, mas ele está trabalhando por você. E na hora certa, você vai entender o porquê que você passou por essa prova, porque lá na frente vai ter uma grande experiência para você contar. E aí muitos vão entender que o Senhor Jesus sempre esteve com você. Eita glória, o Senhor Jesus é bom. Muito obrigada a você que se inscreve, você que compartilha, você que deixa o like do amor, vocês que deixam o nome aí que a irmã Sueli apresenta. Deus abençoe vocês hoje e sempre. Um beijo no coração, fica na paz do Senhor Jesus.